Eu dei sorte porque a família toda mora aqui, então apesar de eu estar morando fora, a Fatinha, a gente está sempre em contato, então eu nunca perdi o contato com o teatro. Esse tempo todo, durante esses 50 anos, eu estava sempre dando palpite. Mas eu sentia muita saudade. Eu ficava lembrando do mestre Boris. Eu ficava lembrando de tudo. Eu ficava sentindo saudade. Porque eu falei, que pena que eu mudei e não continuei, não levei em frente, porque era muito gostoso de fazer. Tanto da parte de montar, que a gente fazia tudo, né? Uhum. A gente montava, a gente ensaiava junto, a gente era diretora, a gente era tudo. Produtor, ia tudo. Contra a regra, a não ser que a família não ajudasse. Mas era muito bom. Uma vez a minha irmã falou que tinha um primo meu que estava trabalhando com o TAB também, mas não sei nem se estava mesmo, o Anésio. Mas ela falou assim, o seu TAB, não é outro não, é o mesmo, que continua o grupo firme, forte. Eu via sempre as fotos da Semana Santa, mas só que eu não sabia que era do TAB. Mas eu sempre voltei todos os finais de semana para tocar o teatro. Ela nunca ficou fora. Eu nunca fiquei fora, todos os finais de semana, desde 83, desde novembro de 83 que eu fui para São José. Então são mais de 30 anos também, toda sexta-feira, vindo para Brasópolis para ter ensaio. E aí a gente comunicava por telefone, então por carta. Né? Naquela época ainda tinha carta ainda. Aí a gente comunicava o que estava sendo feito no teatro, qual a peça que estava ensaiando. Olha. Agora sim, nós estamos dizendo que esse encontro é histórico. Porque agora, nos 50 anos do teatro, a gente conseguiu bateu essa vontade, entendeu? Porque, né? Eu nunca deixei de encontrar com a Fatinha, mas com a Ana Celina precisou o teatro fazer 50 anos para a gente conseguir. Tinha discórdia de forma nenhuma. A gente aceitava as opiniões. A gente estava sempre pronta a ajudar um ao outro e às vezes a gente tinha alguma discussão com o Tarcísio. Alguma discussão com o Tarcísio tinha, mas era uma coisa gostosa, sadia, porque a gente discutia, ouvia o que ele tinha que falar, as críticas dele, e isso ajudava muito o grupo. Sabe, os artistas davam muito, nunca teve um probleminha entre a gente. Eram grupos de amigos mesmo. E às vezes eu falava assim, gente, a gente não vai representar bem, porque a gente só fazia brincadeira na hora da... Chegava na hora, a gente, sabe, saía e, sei lá, pelo menos a gente recebia muito elogio. Aí um dia foi que nós estávamos engatinhando na arte. Eu falei, nós estamos engatinhando, mas se Deus quiser, um dia nós vamos andar e até correr. Eu acho um ato de heroísmo nosso, das três meninas, e nós todos que atuamos no palco, apresentar uma cidade pequenininha para amigos, namorada, parentes, sabe? Pais, irmãos, irmãs e todos os conhecidos. É muito mais difícil. Faça isso em São Paulo. Também a gente fez uma montagem do Odir Ramos da Costa, do Sonho de uma Noite de Velório, né? Era uma comédia. Eu fazia o macadame. Era o Chiquinho que fazia o dono da Bem-vindo Funerária, né? Eram coisas muito engraçadas, né? Era bem interessante a gente participar do TAB, fazer as peças. Tinha sempre muitas crianças, muitos jovens, né? Um teatro que a Fatinha coordenava para fazer essa formação dos jovens mesmo, né? De envolver. Só a partir da Semana Santa que muitos adultos foram se envolvendo, se implicando com a montagem tanto da Semana Santa, né? E participando, muita gente que era devota, acabava pegando personagens, e eu sempre que podia ia fazer alguma oficina de formação. E o TAB é essencial, né? Por exemplo, quando eu fui fazer a participação, a gente levou o Alto dos Altos Reis para Brasópolis e uma parada circense, o TAB foi nosso braço em Brasópolis, né? Ele que nos acolheu, permitindo que a gente fizesse o Pavão Misterioso, o Alto dos Altos Reis, a Parada Circense em Brasópolis como um projeto deles também. Outra peça que me marcou muito foi uma peça que quando a Fátima me convidou para fazer, ela disse que ela já tinha tentado fazer essa peça umas 3, 4 vezes.
E nunca tinha saído. Na época com a saudosa Fátima Faria, né? Natal a gente vem te buscar. Foi uma peça muito linda, um drama bem pesado. Lá eu fazia um menino que tinha perdido a mãe, a gente tinha uma cena inicial que a gente caía as crianças chorando no dia do velório da mãe do menino. E aí eu crescia na peça, chegava um momento que eu era sequestrado, eu era levado pela ditadura militar, que era uma peça que se passava na ditadura militar, e eu caí em cena morrendo, né? Então eu tinha que fazer um monólogo ali, um pequeno monólogo, caindo todo machucado e morri em cena. Aí no final de tudo, quando a Fátima, que era a atriz principal, ela estava no asilo e ela morria também, era uma cena muito forte porque eu entrava para falar com ela, mas a peça contava que era um plano espiritual. Era eu chegando para levar ela junto, né? E essa peça, ela me deu uma ligação muito grande com a Fátima, né? Foi quando eu cheguei, eu olhava para a Fátima ali, eu lembro de eu sair, chegar na porta, olhar para ela e mandar um beijo para ela. Ela fazia uma cara de triste, mas depois ela dava aquele leve sorriso, né? Até quando ela faleceu, eu ficava com esse sorriso dela na cabeça, de lembrando que ali realmente ela foi, né? Ela faleceu 1 ano, 2 depois dessa cena. A gente ia fazer as peças, era muito divertido, porque a gente ria tanto. O Tarcísio era um palhaço. Ele morria de rir, acontecia umas coisas meio hilárias, e a gente morria de rir, mas a gente divertia muito. Eu gostava mais dos ensaios, a diversão que era. E a gente se dava muito bem. E nós começamos a fazer, por iniciativa da Fatinha, também da irmã dela, a Delma, sempre juntas ali, começamos a fazer esses musicais temáticos. Nós fizemos com alguns slides muito bem feitos, escrevemos textos para apresentar cada música apresentada, sempre apresentada com vozes, com harmonia, o Marcelo Machado no violão. A gente deu uma boa força também. Entrar num palco em Brasópolis, seja para cantar. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Dum, dum, dum. Eles faziam o baixo, era uma coisa linda, sabe? Violão, harmonia, violão, baixo. Eu gravei com o David, do Roberto Carlos, O Homem. Isso eles tocam de vez em quando ainda, né? Tem as fitas. Gravamos com Décio em Marialba, que ficou boa, né? As pessoas gostaram, porque foi cantado com muita boa vontade. O David sempre bem empenhado também, uma voz ótima, excelente. Então, o David como parceiro ali de dupla, né? Em diversas ocasiões, por causa do Tali. Participei de alguns espetáculos infantis e, posteriormente, me apresentei num espetáculo para adulto. Então, tive uma experiência bem intensa, bem valiosa, bem produtiva, bem rica e super divertida e enriquecedora para minha trajetória futura. Se o Tabi chegou a fazer 50 anos, aqui, ó, é graças a ela. Porque senão ele teria morrido ali. Isso aí teria morrido no momento que a gente foi embora, em 80 e pouco. Né? Que ela não esquece a garra, né? A firmeza, o amor de continuar o trabalho. O trabalho, então, foi... Que isso parte de algumas pessoas, de algumas heroínas que a gente tem aqui, e que há 50 anos tem toda essa dedicação, tem todo esse carinho, tem todo esse amor, e essa vida dedicada a essa arte que muitas vezes não é muito admirada ou não é reconhecida como mereceria ser. Então acho que a gente tem que prestar uma homenagem muito grande para Fátima Machado, que há 50 anos está aqui, sabe, levando isso a ferro e fogo. Por trás disso, né, a Fatinha sempre ali adiante, ou na dianteira de todos, né, comandando com pulso firme ali, mas com muito jeito. Muito tem a força da Fatinha aqui, né? A Fatinha é uma mãezona pra gente, né? Eu também passei uma situação muito complicada e ela sempre me apoiou. E ela não deixou a minha bola cair.
A partir do momento que eu tive a oportunidade de participar do teatro, isso teve um enriquecimento muito grande, porque a partir disso eu pude me enxergar como uma pessoa que tinha condições de fazer arte, de poder experimentar arte e de crescer como artista. Então, a régua e compasso, definitivamente, veio a partir da minha experiência com teatro. Que foi o TAB que abriu as portas do mercado de trabalho para mim na minha cidade, hoje onde eu moro. Assim, eu lembro direitinho o dia que a moça me chamou para a entrevista, ela falou assim, é isso aqui que nos chamou a atenção. E no meu currículo eu mencionava, que eu lembro direitinho, há 11 anos participo do TAB, Teatro Amador Brassapolense. Eu costumava dizer que eu nunca fui reprovado numa entrevista de emprego por conta do teatro. Eu fui reprovado já porque eu fui comparado com outras pessoas, tecnicamente eu estava desqualificado. Mas nunca foi pelo jeito que eu falava, né? Sempre eu conseguia me expressar bem, eu conseguiria falar bem, conseguir me sair bem na entrevista, muito por causa do teatro. E, sem dúvida nenhuma, o TAB é um lugar que ajuda você a se desenvolver, não só profissionalmente como ator falando, mas também como pessoa, porque você conhece pessoas, essas pessoas te passam conhecimentos que vão além do palco, você pega saberes para a vida e não só para usar dentro do palco. Então, para mim, o TAB foi uma coisa muito boa, que somou muito positivamente na minha vida. E eu tento, hoje eu sou pai de 3 filhos, eu tento levar os meus filhos para esse mundo, para esse tipo de realidades. Eu trago a minha filha hoje para o teatro, eu trago meus filhos do teatro, porque é uma coisa que está se perdendo com o tempo, né? As gerações de hoje estão se perdendo um pouco nessa parte de arte, de cultura, estão todo largado, está todo mundo só em celulares, internet, e o teatro é uma coisa que mexe com a gente, mexe com você lá dentro, né? E eu tento trazer os meus filhos para isso.